segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. E campanha convoca a sociedade a ficar atenta e denunciar casos de violência. É o Laço Branco. Vamos falar sobre a campanha e ações de combate às violações contra as mulheres em uma entrevista ao vivo com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Prevenir doenças para garantir o bom desempenho e frequência de alunos em sala de aula. Objetivos do programa Saúde na Escola, que completa 15 anos. Raíssa Lopes. O programa beneficia mais de 23 milhões de estudantes em todo o Brasil. Aumentar o acesso dos brasileiros à internet banda larga. Investimentos do Ministério das Comunicações vão alcançar quase 800 milhões de reais. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Hoje é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. E para marcar a data, o Brasil realiza uma campanha chamada Laço Branco. A ação ocorre também em outros países pelo mundo. E quem está ao vivo aqui conosco e conta os detalhes é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Boa noite, ministra. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês novamente. Ministra, então, explica pra gente essa campanha aqui que começa hoje e como é que ela vai ocorrer, onde é que ela vai ser divulgada. A campanha do Laço Branco, como você disse, que ocorre no mundo todo, ela nasceu em 1989 no Canadá e foi iniciativa de homens que falaram, nós homens também precisamos falar de combate à violência contra a mulher. E aqui no Brasil a gente lança essa campanha justamente nos 21 dias pelo fim da violência contra a mulher, que se iniciou em novembro e vai até o dia 10 de dezembro. Essa campanha a gente mobiliza os homens para falar dentro de casa, para falar no emprego, para falar em qualquer ambiente que ele estiver, sobre a importância de todo mundo combater a violência contra a mulher. Aqui em Brasília, por exemplo, nós estamos lançando no CONIC, no centro de Brasília, né, uma projeção com um vídeo falando sobre isso, e nós estamos em todo o Brasil incentivando a denúncia e pedindo que os homens incentivem a denúncia. A gente está conscientizando os homens sobre os nossos canais de denúncia e pedindo, olha, fala sobre isso, nem que seja durante essa semana no seu ambiente de trabalho, dentro de casa, mas fale sobre o fim da violência contra a mulher. Agora, então, já que a senhora mencionou esses canais, a senhora pode lembrar para a gente quais são eles, quais são esses canais de denúncia? Vamos lá. O nosso Ligue 180, que funciona 24 horas por dia, pelo site, pelo Telegram, pelo WhatsApp, me permitam aqui dar o número, é o 61 99 656 5001. É o nosso canal que está ali à disposição de toda mulher, mas é importante dizer, ele está também à disposição de qualquer cidadão que queira denunciar de forma anônima, porque é importante dizer que o anonimato é garantido, que às vezes a pessoa fica com receio, né, de ligar e ser identificado. Não precisa se preocupar. Se você quiser também só mandar um zap, falar o que está acontecendo, pedir ajuda. Se você, mulher, quiser simplesmente saber onde tem a delegacia mais próxima para você pedir socorro, estamos à sua disposição. E são atendentes capacitados, treinados para dar aquele atendimento de verdadeira, de humanidade que a gente diz, para que você não desista de prosseguir na sua denúncia. Só para lembrar o número do WhatsApp, então, é 61 99 656 5008. Pois é, ministra, um dos objetivos da campanha é alertar para que a sociedade esteja atenta aí aos sinais de violência. Quais são esses sinais, ministra? Como saber se uma mulher, até próxima do convívio, está passando por isso? Olha, aquela mulher que de repente ela se isolou da família, ela sempre diz não a qualquer tipo de convite social. Aquela mulher que de repente desenvolveu uma crise de ansiedade, não consegue nem sequer falar o que está acontecendo. O primeiro sinal é o isolamento, porque o agressor,
ele de todas as formas, ele vai impedir que aquela mulher tenha algum tipo de contato com amigos, com vizinhos, com parentes. A gente diz também que os sinais da violência psicológica são evidentes logo no início do ciclo da violência, porque nenhuma mulher é vítima do feminicídio da noite para o dia. Primeiro ela entra no ciclo da violência com agressões verbais, depois ela é vítima de agressões psicológicas que podem perdurar por anos e ela sequer se dá conta que ela está sendo vítima de violência. Só para que vocês tenham noção, 80% dos casos de denúncia que chegam até nós, eu estou falando de violências psicológicas, que muitas mulheres não sabem que é crime e deixam de denunciar. E as mulheres que estão nos ouvindo sabem que às vezes uma palavra, uma frase do seu companheiro, do seu marido, daquela sua pessoa mais próxima, às vezes dói muito mais do que um tapa na cara. Então, não necessariamente a violência começa com a agressão física, mas, geralmente, mais de 60% dos casos, ela começa com a agressão psicológica. E, ministra, a senhora teria aí números para a gente ter uma ideia de qual é o panorama no Brasil de agressões contra mulheres? Esse ano, o nosso Ligue 180 recebeu cerca de 65 mil denúncias somente no primeiro semestre. É um pouco menos, o equivalente ao ano passado, de 67 mil. Só que a gente precisa dizer também que nos últimos anos houve mais conscientização dessa mulher e da sociedade. A gente lançou o maior número de campanhas de combate à violência nunca visto na história do nosso Brasil. A gente lançou a campanha chamada Alô Vizinho, envolvendo a sociedade para esse despertar. A gente ampliou os nossos canais de denúncia, que pela primeira vez começou a funcionar por aplicativos, pelo Telegram, pelo WhatsApp. A gente envolveu os professores nessa luta para conscientizar as nossas crianças, os tribunais de justiça, as delegacias. Nós capacitamos os nossos agentes para que a mulher saiba que quando chegar na delegacia, ela vai ter um atendimento humanizado. Então, eu digo que a mulher hoje está mais consciente, inclusive sabedora de seus direitos, então ela passou a denunciar mais. Então, esse número não significa uma realidade, um diferencial dos anos passados. Pode ser que até o ano passado tivesse mais mulheres em situação de violência, ou menos. Isso significa que essas mulheres que acionaram o nosso 180, esse número está aumentando sim. E não é motivo para a gente só falar que não, a violência subiu, não. É motivo também de celebrar que a mulher, ela não está se calando, que ela está denunciando. E eu falo não só em relação à própria mulher, mas à sociedade que está vigilante. Quando a gente diz que aquele jargão de que em briga de marido e mulher não se mete a colher ficou para trás, é desse jeito que a sociedade hoje está reagindo. Pode ver que no mínimo sinal de violência que um vizinho percebe, um bairro, uma cidade divulgou aquilo no vídeo, o Brasil todo toma conhecimento no outro dia. E isso ajuda, todo mundo se mobiliza, nós somos acionados aqui quase que online. Então toda essa mobilização é fruto de campanhas, é fruto do engajamento da própria sociedade. Ministra, uma outra ação que está ocorrendo é a jornada dos 21 dias pelo fim da violência contra a mulher. Que ações estão sendo realizadas de diferente assim? Nós aproveitamos esses 21 dias para envolver todos os órgãos do sistema de justiça. Nós estamos em parceria, por exemplo, com o Conselho Nacional de Justiça. São 21 dias a gente falando sobre a importância de se combater a violência contra a mulher, falando sobre todos os tipos de violência e conscientizando essa mulher de que ela precisa denunciar. E também levando para essa mulher ações como capacitação, qualificação, porque a gente sabe que muitas mulheres permanecem, né, num ciclo de violência, convivendo com seu agressor, porque depende financeiramente dele. Então, pelo Brasil todo, nós lançamos novos cursos do Qualifica a Mulher, para que essa mulher tenha uma saída, para que ela saiba que ela tem uma saída. E agora a gente chegou também, não só com a capacitação e com a qualificação, mas agora a gente chegou com o microcrédito. Injetamos R$1 bilhão para mulheres que querem empreender. E ela sabendo que ela empreendendo, ela tendo a sua autonomia econômica, ela pode sim deixar de depender economicamente do agressor e ela pode voltar a sonhar. Agora a gente começou falando da campanha do Laço Branco, que busca envolver os homens, né, nessa campanha contra a violência contra a mulher. E nessa parte de empreendedorismo, eles também podem ajudar muito, né? Assim, nessa parte de emancipação
por meio financeiro mesmo, né? Dando emprego, colaborando para essa emancipação quando puderem, né? Sim, e principalmente as lideranças masculinas, né? Eu estou falando de lideranças das grandes empresas, da iniciativa privada ou pública. Por isso que nós lançamos recentemente mais uma edição do Proequidade, que é um programa que a gente envolve as empresas públicas e privadas na importância, se conscientizando na importância de dar um ambiente saudável para essa mulher que resolve voltar para o mercado de trabalho, de incentivar essa mulher em planos de carreira, né? E também para que ele saiba que esse incentivo, esse reconhecimento dessa mulher que está ali trabalhando, pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma mulher se ela depender economicamente do seu agressor. E graças a Deus a gente tem visto também as empresas mais preocupadas com isso, elas têm se engajado e é muito bom, porque a gente vê que inclusive agrega valor, né, para essas empresas fora do Brasil, inclusive. Então, temos muitos nacionais interessados, a OIT participa também, a ONU tem sido também parceira. Então, Proequidade é falar que homens e mulheres são diferentes biologicamente, mas são iguais em direitos e deveres, e a gente não pode deixar de se atentar a isso. E quando a gente fala de inclusão de mulher no mundo laboral, a gente também está falando de prevenção de todos os tipos de violência. Ministra, como é que a mulher pode acessar esse programa Qualifica Mulher? Onde procurar, onde ir? Eu vou falar para que essa mulher procure primeiramente o gestor da sua cidade, o prefeito, a Secretaria da Mulher, porque os nossos projetos eles estão sendo expandidos em todo o território nacional, em todos os estados da federação nós temos o Qualifica Mulher. O SEBRAE mais próximo de você também, que o SEBRAE é o nosso grande parceiro, as associações comerciais, também está à disposição de vocês esses cursos em bancos como Caixa, o Banco do Nordeste e o Banco do Amazonas. São todos parceiros, e inclusive para facilitar. A mulher que acabou de receber a qualificação, que ela já tem ali disponível o microcrédito. Ministra, vamos falar de um outro programa voltado também para as mulheres, né? É uma outra política pública que é a Casa da Mulher Brasileira, que presta um atendimento humanizado às vítimas de violência. Queria que a senhora fizesse um balanço para a gente, então, de como é que estão os investimentos nessas estruturas aí de apoio. Desde 2019 até hoje nós já tivemos um investimento recorde de cerca de 103 milhões de reais nas casas da mulher brasileira. Nós tínhamos em 2019 5 casas em funcionamento, hoje nós temos 7 e agora nós estamos já em fase de implementação de 32 casas da mulher brasileira. E a gente conseguiu avançar reformulando esse projeto. Essa casa ela só poderia ser construída em capital, ela só poderia ser construída no modelo caro de 13 milhões de reais. Hoje nós temos mais 3 tipologias para conseguir chegar em municípios que também são tidos como os mais violentos. Eu vou dar um exemplo de Cariacica, por exemplo, no Espírito Santo, onde nós teremos uma casa, Mossoró, Rio Grande do Norte. A gente está nós estamos conseguindo chegar no interior, na ponta onde aquela mulher mais precisa, não necessariamente na capital. A gente está interiorizando a política pública. E a gente quer alcançar todos os estados da federação. Para quem não conhece, a Casa da Mulher Brasileira é um equipamento que a mulher, desde a recepção, ela é atendida de uma forma diferenciada. Muitas mulheres nunca teriam coragem de pisar numa delegacia de polícia, porque tem medo do tipo de tratamento que ela vai receber, acha que a delegacia é um ambiente hostil. Mas a Casa da Mulher Brasileira, ela tem, desde a imagem dela, ela é diferente. Então, a recepção é diferente, a forma como a atendente vai receber essa mulher é diferente. No mesmo espaço, ela vai receber uma orientação psicológica, uma orientação jurídica. Ela vai ser recebida pela juíza de uma forma humanizada. Vai ter uma delegacia especializada também, uma autoria, defensoria pública. Vai ter carceragem para o agressor. Então, é no mesmo espaço que ela vai ser ouvida uma única vez, que é outra situação que a gente precisa tomar muito cuidado. E a gente tem trabalhado nisso, para a mulher não ficar repetindo o mesmo depoimento diversas vezes e assim se revitimizando. Isso causa muitos transtornos psicológicos para essa mulher. Imagina a mulher que tem que relatar por mais de uma vez uma violência sexual. Então, a Casa da Mulher Brasileira ela reúne todos os órgãos de proteção num único espaço. E a Casa da Mulher Brasileira é um orgulho para nós brasileiras. É exemplo para o mundo todo. Eu estive recentemente em Genebra, na ONU, e poder falar desse equipamento que hoje já é copiado e visto pelo mundo todo como uma forma da mulher, num único espaço, ser atendida de uma só vez, né? E conseguir sair do ciclo da violência nos traz muito orgulho.
Ministra, como é que essas cidades que já contam com a Casa da Mulher, já houve alguma mudança no parâmetro da violência contra as mulheres? Tem algum dado? Sim, por exemplo, as mulheres, quando a gente pergunta quantas vezes essa mulher voltou à Casa da Mulher Brasileira, para nossa surpresa, ela voltou no mínimo mais de 20 vezes, não porque ela foi vítima de violência, mas porque ela cria um laço com aquele ambiente, ela se sente segura e dali ela consegue alçar outros voos. Então, por exemplo, lá tem um auditório que ela vai receber qualificação, capacitação, ela retorna, na verdade, até para ajudar outras mulheres. Isso é muito positivo, que a gente percebe que a gente conseguiu tirar essa mulher, mas também conscientizá-la. Nós temos a casa em Campo Grande, que é a casa mais antiga, que é a casa de maior sucesso que nós temos no nosso Brasil. Em São Paulo, o índice de violência começou a baixar, que é a última inaugurada. Nós temos também o número de atendimentos somente para um atendimento psicológico, fazer com que essa mulher esteja sempre encorajada, não se isole, participe de grupos reflexivos. Então, assim, todos os dados da casa apontam o sucesso, né, desse equipamento. Isso é muito importante. Só esse ano de 2022, quando a gente recebeu o último relatório, nós já concluímos que mais de 1.100.000 mulheres já passaram pelas casas da mulher brasileira no nosso país. Só em São Paulo, nesse semestre, foram 37.000 mulheres atendidas. Ministra, rapidamente, só para a gente encerrar, onde as mulheres descobrem um site, onde que elas descobrem se na cidade delas tem a Casa da Mulher Brasileira e onde é que fica? No site do nosso ministério, mas também, por exemplo, nos estados, as secretarias da mulher, elas fazem parte da gestão dessa casa, o município também. Então, Secretaria da Mulher do Estado de São Paulo, Secretaria da Mulher do Ceará, nós temos aqui em Brasília, em Ceilândia, são muitas casas. Eu vou orientar que essa mulher entre no nosso site, né, do mdh.gov.br para que se oriente e saiba todos os endereços. Mas se você também não quiser entrar no site, liga no 180 e pergunta se nesse estado tem a Casa da Mulher Brasileira, que vão saber te orientar. mdh.gov.br. Tá certo, nós conversamos com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Muito obrigada, ministra, por sua entrevista aqui. Obrigada a vocês. Acesso à saúde e educação são direitos fundamentais assegurados pela Constituição. Além disso, essas duas áreas são aliadas e podem caminhar juntas para assegurar a frequência e o bom desempenho dos estudantes em sala de aula. E é esse o objetivo do programa Saúde na Escola, que está completando 15 anos. Por meio do programa, são repassados recursos a 97% das cidades brasileiras para ações de promoção à saúde e prevenção de doenças. São mais de 23 milhões de estudantes beneficiados em todo o Brasil. Incentiva a vacinação e prevenção a doenças e a gravidez precoce são alguns dos temas que impactam diretamente a vida escolar dos estudantes. Por isso, há 15 anos, o programa Saúde na Escola atua no desenvolvimento de ações conjuntas entre as pastas para assegurar o pleno desenvolvimento dos estudantes. Como destacou o secretário adjunto da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, Elber Ricardo Vieira. A prevenção e os cuidados com a saúde do educando influenciam as taxas de abandono e evasão escolar, que um dos motivos mais apontados pelas escolas para a baixa frequência dos estudantes diz respeito a situações de doenças. O programa Saúde na Escola, em parceria com o Ministério da Educação, beneficia mais de 23 milhões de estudantes em todo o Brasil. Durante a pandemia de Covid-19, foram repassados quase R$500 bilhão para que escolas de todo o país se preparassem para receber alunos de forma segura, como explica o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Seguramente, essa iniciativa serviu para minorar os danos causados pela pandemia e avançarmos com ações concretas no nosso Programa Nacional de Imunização, e as aulas retornaram para a alegria de todos nós. No ciclo 2021-2022, o Saúde na Escola contou com a participação recorde de 5.422 municípios, o que corresponde a 97% das cidades brasileiras, contemplando mais de 97 mil escolas. Reportagem Raíssa Lopes. 12 chefes de Estado e de governo já confirmaram presença na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro. E 300 mil pessoas são esperadas no dia. Essa é a expectativa do governo de transição, que vem discutindo detalhes sobre a posse.
O grupo que está organizando a posse do presidente eleito estima que 300 mil pessoas acompanhem tudo da esplanada dos ministérios no dia 1º de janeiro. Já está confirmada a presença de 12 chefes de Estado ou governo, entre eles os presidentes da Alemanha, Argentina, Angola, Chile e Portugal, além do rei da Espanha. O coordenador técnico da equipe de transição, Aloysio Mercadante, disse que devem ser recriados os ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Mercadante destacou que a Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, devem ser incorporados ao Ministério da Indústria. A Apex e o BNDES estarão no novo Ministério de Desenvolvimento. Isso é uma determinação do presidente. E ele acompanhou o papel que a Apex teve de abrir e ampliar mercado para os produtos brasileiros no passado. E ele acha que precisa de uma política ofensiva de comércio exterior e que não se confunde com o papel imprescindível do Itamaraty na diplomacia. E o BNDES, por tudo que foi dito aqui. Então o BNDES tem que ser esse instrumento de impulsionar a industrialização e resgatar a infraestrutura. O segundo relatório, produzido pelo Grupo de Trabalho de Indústria, Comércio e Serviços, deve ser apresentado dia 11. Germano Rigoto, integrante do grupo, explicou que a pasta terá como objetivo promover a política de industrialização do país. Nós temos que ter um Ministério de Indústria e Comércio que efetivamente tenha força para realizar políticas industriais que signifiquem um processo de reindustrialização do país. É importante que se diga, se trabalha com o Ministério utilizando as estruturas já existentes. No hotel em que está hospedado em Brasília, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina, Felipe Jaramillo, que veio ao Brasil oferecer suporte ao novo governo em áreas como pobreza, fome, desmatamento da Amazônia e desenvolvimento sustentável. Reportagem Luana Karen. O Ministério das Comunicações anunciou um investimento de quase 800 milhões de reais em internet de banda larga no país. Os recursos são do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. E o Ministério também apresentou um balanço da internet 5G no país. O primeiro contrato realizado com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações foi assinado nesta quarta-feira em Brasília. Com isso, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai destinar mais de 796 milhões de reais para investimentos na promoção do acesso à internet banda larga. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, esse é o primeiro grande repasse do fundo em 23 anos. O FUST, que estava 23 anos sem repassar dinheiro para telecomunicações, destravamos o FUST. O ano que vem os estados têm 3,5 bi para gastar em telecomunicações e educação. Na cerimônia também foi apresentado um balanço da implementação da internet de quinta geração no país. De acordo com o governo, a internet 5G já é uma realidade em todas as capitais brasileiras e outras 480 cidades já se preparam para ativar o sinal. Dentre as ações do Ministério das Comunicações, o governo também destacou o programa Wi-Fi Brasil, que leva internet via satélite a todo o país. 500 escolas, praças e comunidades serão beneficiadas com os pontos de internet gratuita. Reportagem Gabriela Noronha. E o Ministério das Comunicações iniciou a distribuição dos primeiros chips do programa Internet Brasil, que na primeira fase vai atender mais de 6 mil alunos da rede pública. Dentro das comemorações dos 70 anos, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, promove uma série de exposições e debates em áreas como saneamento e infraestrutura. Debatedores e expositores convidados falaram sobre soluções nas áreas de saneamento básico, recuperação ambiental, infraestrutura social, restauração e revitalização do patrimônio histórico do país. O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, defendeu o papel do banco como agregador de tecnologias e indutor do desenvolvimento do país. Aquela época de basear o desenvolvimento na métrica unidimensional financeira, ela ficou para trás. E foi exatamente por isso que logo em 2019, quando nos juntamos ao banco, a gente fez um planejamento estratégico em que a gente tirou